E perguntar para o Glauber, já que a gente ainda não teve a oportunidade de entrevistá-lo depois das eleições, se eu fizesse, qual que é a sua análise do desempenho do campo progressista nessas eleições de 2024? Antes do Glauber começar a falar, eu quero dizer que segunda-feira, dia 25, às 6h30, lá no Circo Voador, tem um ato em defesa do mandato do Glauber. Então, que todo mundo que é do Rio, das imediações de Niterói, enfim, do entorno do Rio de Janeiro, aí apareça lá para dar suporte a esse imprescindível mandato na luta pela democracia no Brasil. Glauber. E que a gente vai combinar, nesse caso em específico, Rovai, como um ato também de responsabilização dos golpistas, né? Gritando forte a necessidade de que não haja anistia. Agradecer a vocês pela divulgação mais uma vez. Eu nem vou citar aqui todas as atrações que já estão confirmadas lá, porque senão eu vou cometer alguma injustiça, né? Mas vão ter várias atividades culturais e nos próximos dias a gente vai estar aí também divulgando nas nossas redes, né? Inclusive com algumas atividades culturais que foram confirmadas de ontem para hoje também. Vão estar acontecendo nesse espaço do circo. Bom, Dri, a tua pergunta valeria aí um espaço de um programa todo, né? Ou seja, bastante tempo para a gente poder dialogar sobre ela. Mas eu acho que o resultado não pode ser considerado positivo, foi um resultado negativo, evidentemente tem uma relação direta com a forma como se canalizam recursos do orçamento público, as chamadas emendas de comissão, o orçamento secreto, emendas RP2, emendas RP9. Você tem uma nitidez ideológica da extrema-direita dos fascistas, combinado com o pragmatismo do Valdemar da Costa Neto, que faz com que eles avancem em determinadas regiões, mas a relação da esquerda, e principalmente do governo Lula, principalmente no Nordeste brasileiro, com forças do chamado Centrão, faz com que essa mesma nitidez ideológica não seja exercida no momento de eleger prefeituras. Então, o cara que é do PSD no Rio Grande do Sul, ele se cola com o bolsonarismo. Mas no Nordeste, pela força e influência do Lula, ele vai e cola no Lula, né, para ter o apoio do Lula. Então, isso faz com que você não tenha um número maior, inclusive, de prefeituras eleitas em regiões onde, majoritariamente, você tem mais força da esquerda. E essa não é uma realidade só do PT, é uma realidade, inclusive, do próprio PSOL, que tem uma bancada numerosa, que se ampliou na última legislatura, mas do PSOL não tem nenhum parlamentar federal no Nordeste brasileiro. Existe uma necessidade evidente de avanço, né? Ou seja, fazer com que as eleições locais, que garantem depois o que vai ser a correlação de forças no Congresso Nacional, possam também ser nacionalizadas no sentido de demonstrar o que o voto num vereador de esquerda ou o voto num prefeito de esquerda faz depois com que você tenha um maior número de deputados federais também de esquerda, não é algo que fica evidente por essa ausência de nitidez ideológica quando avaliado o nosso campo. E aí, quando eu cito o nosso campo, eu estou fazendo uma análise mais ampla, né? Não considerando exclusivamente a esquerda revolucionária ou a esquerda com radicalidade política. Então, acho que o resultado não foi positivo e, evidentemente, não foi positivo. Agora, o que uma parcela significativa das forças, e principalmente da ala direita da Frente Amplíssima, dentro e fora do governo, tenta fazer, é dizer que essa foi uma vitória do centro. E quando eles dizem uma vitória do centro, na verdade, eles querem dizer uma vitória da direita liberal ou da velha direita fantasiada de centro. Porque aí, inclusive, eles conseguem fazer com que determinadas forças políticas se apresentem como palatáveis para a sucessão presidencial no ano de 2026. Como, por exemplo, o governador de São Paulo, que exerce o poder e uma orientação fascista no exercício do seu governo, mas pode se apresentar como alguém palatável para o mercado, já que procura ir ao talo, ou seja, ir ao máximo no que diz respeito à política de privatizações, de entrega dos direitos sociais ao setor privado no estado de São Paulo.
Combinado com isso, eu acho que tem elementos econômicos que não podem deixar de ser avaliados, para que a gente possa, no ano de 2026, não ter qualquer tipo de ameaça de retorno de Bolsonaro à presidência da República, seja ele ou através dos seus aliados, porque ele evidentemente está inelegível, principalmente depois da vitória de Trump. É fundamental que a gente tenha uma avaliação, principalmente daqueles 30% que estão no meio do caminho, ou seja, porque você tem 30% que fazem uma avaliação ou tem uma posição que é mais voltada para uma simpatia às forças de esquerda. Você tem de 20% a 30% que estão lá com uma orientação voltada para a extrema-direita ou para o conservadorismo, para o reacionarismo. Para a gente atrair e isolar esses 30% da extrema-direita, você tem que ter uma avaliação da população brasileira que não deixe nenhuma dúvida que a sua qualidade de vida, do ponto de vista material, melhorou de maneira substantiva em relação ao governo anterior. E, para isso, nós não podemos ter casamento com medidas de austeridade, medidas essas que façam com que você tire da classe trabalhadora pontos que são fundamentais. Por exemplo, auxílio e seguro-desemprego, valorização do salário mínimo, mínimo da saúde e da educação. Eu falei sobre esse assunto essa semana na Câmara, né? Aqueles mesmos deputados que querem dar manutenção a 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, num total do governo que é de 200 bilhões, olha a gravidade disso. 1/4 hoje dos investimentos públicos não discricionários são de emendas de deputados. Presidente de Câmara autoritário sempre teve, com algumas exceções, né? Agora, presidente de Câmara autoritário com um poder de manipular bilhões do orçamento como tem Arthur Lira não tem precedente histórico. Então, os mesmos deputados que votaram essa semana a manutenção de 50 bilhões para as emendas, que tentaram votar uma PEC 5 do Crivella, que tem uma estimativa de 4 bilhões de reais para grandes conglomerados religiosos, com ampliação do Conselho de Imunidade Tributária, para ter cashback para o jatinho que venha a ser comprado por Malafaia ou Edir Macedo, são aqueles que defendem nos microfones uma política de ajuste, tentando sinalizar para o mercado. Então, nós temos que dialogar francamente e fazer uma pressão que seja objetiva em relação ao governo Lula, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, para que essas medidas de austeridade não sejam encaminhadas para o Congresso Nacional, porque isso também faz com que o resultado eleitoral, que não foi positivo como a gente gostaria para as forças de esquerda, possa ficar ainda mais dramático a partir do momento em que você tem um cenário externo que é muito difícil para as nossas pretensões de enquadramento da extrema-direita. Essa discussão eu acho que a gente tem que fazer de maneira franca, de maneira objetiva, de maneira direta, trazendo as nossas teses de maneira fraterna, mas de maneira dura e firme. Respondendo a tua pergunta, Adri, objetivamente, para não fugir dela, o cenário não pode ser avaliado positivamente com o que saiu das últimas eleições, mas para que esse cenário não piore, é o momento da gente ampliar ações de garantia dos direitos do povo e, para isso, tem que enfrentar uma lógica de austeridade. Essa lógica não pode prevalecer para que a gente vença as eleições de 2026 e derrote de maneira definitiva Bolsonaro, a extrema-direita, os fascistas de plantão. Legal, Glauber. Muito bem, Glauber. Deixa eu ler aqui o superchat, já libero o Glauber. A Laline diz, grande e corajoso deputado Glauber, brevemente votarei em ti para presidir nosso lindo Brasil, historicamente vilipendiado. O Glauber fica fora, a Lira já está te lançando como candidato a presidente. Obrigado, Laline. Eu sou candidato a permanecer deputado federal nesse momento lá, porque o jogo está duríssimo, difícil, mas eu agradeço a tua consideração, mas não existe essa pretensão. A pretensão agora é de fazer uma luta, e uma luta dura de defesa do mandato, e de demonstração do que é a representação de Arthur Lira e companhia, porque eu acho que essa luta vai ser fundamental, inclusive, em relação à próxima eleição de 2026, mas principalmente em relação a esses próximos 2 anos. Se a gente mantiver, e desculpe se me estico nisso, Idri, se a gente mantém
esse controle orçamentário por parte de Lira e companhia, como é que você vai fazer investimentos que são fundamentais? Hoje, um deputado federal indica mais recursos do que ministérios importantes que estão na esplanada. Daí você não precisa falar mais nada. Essa é uma realidade que tem que ser modificada, e para isso tem que ter enfrentamento. Eu não estou defendendo aqui, dizendo, não, mas isso é simples, isso é mole, dá para fazer, basta vontade política. Não, tem que ter vontade política, tem que ter coragem, e tem uma dose de risco, mas o risco maior é permanecer do jeito que está, com esse controle de Lira e do Centrão em relação ao orçamento público. Obrigado pela manifestação aqui da companheira.